Amém. Vou começar com uma oração, né? Eu mesmo vou orar então. Senhor Jesus, Amém. Senhor, voltamos a Ti nosso coração. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Amém. Obrigado por cada vida aqui, Senhor. Amém. Cada pessoa que o Senhor trouxe para esta reunião. Amém. Senhor, cada coração, Senhor, Amém. seja um coração aberto, voltado para Ti, Senhor. Amém. Senhor, Tu és a pessoa mais importante dessa reunião. Amém. Nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Senhor, é de Ti que nós esperamos receber vida, receber da Tua palavra. Amém. Senhor, que traz tanta mudança em nossas vidas, Senhor. Tanta renovação para nós. Renova-nos, Senhor. Ó, Senhor, também fortaleça-nos. Amém. Também alimenta-nos com a Tua palavra. Ó, Senhor Jesus, olha para cada um aqui. Amém. Senhor, e alimenta, sustenta. Amém. Senhor Jesus, Amém. atende também os anseios do coração Amém. com relação a voltar-se para Ti e a conhecer a Ti, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco. Amém. 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 Aleluia. Amém. Bom, nós estamos seguindo. Vocês trouxeram tem mais alguns aqui, mas é o mesmo, tá? Não vai mudar nada. Então, se alguém tem. 14 de julho, já foi o nosso primeiro dia. 14 de julho. Ah, 6 do 10. só que continua o mesmo da semana passada, né? Tá? Não? Quer pegar? É simples, é bem simples, não tem muita coisa. Só estou seguindo praticamente a sequência de Mateus, tá? Semana passada nós falamos de Mateus capítulo 5, nós entramos em Mateus 5, falamos, alguns acompanharam, que não estiveram aqui, acompanharam acho que o vídeo, né? E nós, então, falamos na última parte sobre o sal da terra, a luz do mundo, tá certo? Que nós devemos ser aqueles que influenciam o mundo. Hoje tem muitos youtubers, certo? Que são chamados de influencers, Sim. que são os influenciadores. E infelizmente, influenciam mesmo. Sim. Não é verdade? Os pequenos. Hã? Os pequenos. Os pequenos. E assim, às vezes você vê alguém usando alguma coisa por causa dessas influências, né? Mas nós, como cristãos, é que devemos influenciar as pessoas. Então, o Tiago estava falando, por exemplo, lá, fazer um trabalho, né, na faculdade, né, Tiago? E ali muitas pessoas levam outras coisas ali para apresentar para os alunos, etc. e tal. E aí ele estava falando que pode ser que apresentando a palavra de Deus ele tenha algum cerceamento, né? uma proibição, alguma coisa assim. Infelizmente é isso que acontece mesmo. Mas nós precisamos ter esse coração. Nós temos algo para dar para as pessoas. Tem gente que não tem nada para dar para a gente. Não tem? E no fim está dando. Não tem nada para passar, mas está passando. Não tem nada para apresentar, mas está apresentando para as pessoas algo que é vazio, não tem sentido. Mas nós temos as coisas que têm sentido. O que tem sentido? Jesus tem sentido. Amém. Jesus na vida das pessoas tem sentido. O reino dos céus tem sentido. Isso é que traz sentido à vida das pessoas, real sentido, verdadeiro sentido. Então, eu queria dizer para todos vocês que estão aqui, nós somos o sal da terra. Sim ou não? Sim. Nós somos a luz do mundo. Nós, os cristãos, nós, a igreja do Senhor. Então, nós terminamos falando, versículo 16 do capítulo 5, fala assim: assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nosso Pai está nos céus. Nós temos uma ligação com os céus. Essa ligação, ela é pelo
espírito. Nós não estamos no céu, né? Aqui, fisicamente nós estamos aqui na terra, mas temos uma ligação com os céus pelo espírito. Então nós recebemos a vida de Deus e hoje nós podemos tocar o Pai que está nos céus por meio do nosso espírito. Amém? Isso é uma chave bastante importante para a nossa vida cristã. A vida cristã é uma vida espiritual. Não é que nós não temos contato, relações terrenas, não é isso. Mas o centro da nossa vida é espiritual. Ok? Tem gente que é o contrário, o centro da sua vida é material. Confere? Mas o centro da nossa vida é espiritual. E aí eu posso falar para vocês, o homem foi feito assim. O homem não foi feito para ter um centro terrenal. Você percebe? Quando Deus fez o homem, vamos lá, vai? Vamos lá para Gênesis capítulo 2. É importante a gente perceber isso, porque se a gente errar o foco, a gente erra tudo, né? Não é assim? Gênesis 2, versículo 7. Olha só. Aqui é a narração de como Deus fez o homem de uma maneira um pouco mais detalhada do que no capítulo 1, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Fala isso lá. Mas aqui fala como foi essa formação do homem. Então, versículo 7 fala, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ok? Pó da terra, Deus formou. Barro, né? Vamos falar assim. Pegou lá e formou um corpo. Acabou? Está pronto o homem? O homem é isso? O homem não é isso. O homem tem vida assim? Não. O que precisa para o homem ter vida? Isso é importante, olha aqui. O que precisa para você ter vida? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Aqui é a parte mais importante, o fôlego de vida. Sem o que o homem não tem vida. E o que é esse fôlego de vida? A palavra fôlego aqui pode ser espírito, certo? Não é o Espírito Santo, é o espírito do homem que Deus colocou no homem. Então o homem foi formado do pó da terra, Deus soprou no interior do homem, nas narinas, para mostrar que é lá no interior do homem o fôlego de vida, o espírito do homem. E o homem passou a ser alma vivente. A partir daí, o homem pode ser um ente, né? Um ente vivente. Ele passa a ter uma personalidade. O que é a alma? A alma tem o quê? A alma é nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas escolhas. Isso é a alma. Tirar da Rafaela, você não pode escolher nada, você não pode pensar nada, você não pode sentir nada. O que você é? É a mesma coisa que você falar que você não é nada, né? Então, veja só, quando Deus coloca no homem o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então eu pergunto, qual que é o centro do homem? É a terra? É o material? Ou é o espiritual? É o espiritual. Isso já está demonstrado a partir da sua criação, certo? Mas o homem total, sim, o homem total é corpo, alma e espírito. Mas se você prestar atenção hoje, ao que o homem está dando importância? Material. Isso é errar o centro da sua vida, né? Você desviar o que deveria ser o centro da sua vida. Então, por isso que muitas coisas não funcionam bem com o homem hoje. Ok? Então, quando nós falamos que o nosso Pai está nos céus, é porque a partir do nosso espírito nós temos uma ligação com o Deus celestial. Então, nossa ligação é com os céus. Nós cristãos temos uma ligação com os céus. Por meio do nosso
Espírito. Não é que nós estamos flutuando, né? Pelo contrário. Tem alguns que não dá para flutuar nem um pouquinho, né? Mas estamos aqui. Apontaram você, não sei porquê. Eu estava falando da minha experiência, mas... Bebam água. Certo? Então, nosso Pai está nos céus e nós temos luz para transmitir para as pessoas. Amém? Nós temos sal para salgar as pessoas. Agora vamos entrar no versículo 17 de Mateus 5. É uma parte bastante importante também, que precisa de jogar fora alguns conceitos também, tá? Mas vamos lá. Não penseis, estão acompanhando aí? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. O Senhor está ensinando, lembra que nós começamos a falar, Mateus 5, 1, 2, o Senhor está ensinando. E aqui Ele está ensinando os seus discípulos. Eu não vim revogar a lei e nem os profetas. Eu não vim para jogar fora o que a lei diz, nem o que os profetas falam. O que é a lei? O que é a lei? Quando fala da lei aqui, o que vocês pensam? Os 10 mandamentos. Os mandamentos. A lei veio por intermédio de quem? Exatamente. E o que a lei traz? Regras, mandamentos. O que a lei apresenta? É importante a gente perceber isso também. Se você fizer uma lei, essa lei vai ser parecida com quem? Com quem fez a lei. Com quem está fazendo a lei, né? Eu gosto de futebol. Então, vou fazer uma lei. Eu quero que tenha futebol todos os dias da semana, né, Humberto? Então, a lei mostra, dá testemunho, apresenta quem é que está fazendo a lei. Pela lei a gente conhece quem é o legislador, tá certo? Então, a lei, ela tem uma função bastante importante, de apresentar quem Deus é. Ok? Deus é o único Criador. Então, a lei começa falando, né? Só teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Não é isso? Porque Ele é o único Criador. Ele é o único Deus. Aí a lei fala, vou falar de outros princípios. Honra teu pai, tua mãe. O que mostra? Que Deus quer que você honre, ame seus pais, obedeça seus pais, para que você seja guardado. Um filho que honra seus pais, obedece seus pais, é guardado. E ainda tem uma promessa nessa lei. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Na lei de Deus mostra, vocês não devem adulterar, vocês não devem roubar, vocês não devem matar. Então tudo isso mostra a justiça de Deus, mostra que Deus não gosta de morte, não gosta de roubo, não gosta de adultério, certo? Deus é um Deus que mostra que o homem tem que ter compromisso. Por quê? Porque Ele mesmo tem compromisso. Você percebe ou não? Deus tem compromisso com a gente. Deus não adultera com relação às coisas espirituais. Quem adultera? Muitas vezes é o homem, né? Que toma outras coisas no lugar de Deus. Esse é um adultério espiritual, não é? E aí o que mais? Não dirás falso testemunho. Não mentir. Então Deus mente? Deus não. Mas o homem mente? Se eu falar que não mente, eu estou mentindo. Não cobiçarás. Certo? Então isso mostra a lei. E ainda tinha mais coisas
o povo do Antigo Testamento. Por exemplo, na própria lei fala do sábado, e aí acrescentava a questão da circuncisão, certo? Não está nos 10 mandamentos, mas para o povo de Israel tem que circuncidar, e vai por aí. A lei é boa ou é má? A lei é boa. Claro que é boa. Por que eu não consigo cumprir a lei? Porque eu sou mau. Eu não sou bom. Certo? Alguém consegue cumprir toda a lei? Tá. E a gente vai ver que essa lei ainda é branda. É exatamente. Muito obrigado. Essa lei ainda é branda. Gostei. Obrigado, Bertão. Certo? É isso mesmo. Porque o Senhor vai fazer o que aqui? Ele vai levar. Vai elevar. Vai tornar menos branda. E por quê? Aí a gente vai ver por quê. Mas então o Senhor falou assim, eu não vou revogar a lei. Tudo que está na lei, continua. Tá? E os profetas, para que serviam os profetas? Se a gente for ver, os profetas, eles nunca falavam contra a lei. Pelo contrário, os profetas eram usados para trazer o povo de volta para a lei. Principalmente o que o povo de Israel caía, sabe o que era? O que era? Se afastava de Deus. Ao invés de adorar o Deus vivo e verdadeiro, o único Deus, muitas vezes iam adorar os deuses pagãos, dos povos gentios. Até mesmo faziam sacrifícios de seus filhos para deuses pagãos, para Moloque, por exemplo. Está na Bíblia. Tá? Então aí o Senhor mandava os profetas, se vocês continuarem assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Vamos voltar o coração para Deus. Não. Algumas vezes os profetas vinham e conseguiam trazer o povo, mas algumas vezes atacavam os profetas também. Não é verdade? Isso aconteceu. Mesmo o Senhor Jesus aqui foi atacado, né? Então veja como é duro o coração do povo. Mas Deus sempre mandou profetas. Isso quer dizer o quê? Deus ama. Deus ama. O resumo da lei, qual que é? Amor. 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e Amarás o teu próximo como a ti mesmo. então a lei de Deus mostra que Deus é amor. E o Senhor falou assim, eu não vim para revogar a lei e os profetas. Não, eu vim para cumprir. Aí, nós precisamos perceber o seguinte, a única pessoa que cumpriu toda a lei, quem foi? Jesus. O único homem que cumpriu toda a lei. Nenhum homem conseguiu cumprir toda a lei. Nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca menti. Nunca menti. Estou começando agora. Nunca menti. E assim, tá. Você nunca... Eu não vou nem falar da cobiça, tá? Cobiça é uma coisa complicada, né? Nunca cobicei. Aí a gente lembra, ali fala, não cobiçar a mulher do próximo, o boi do próximo, vem uma lista, né? Nunca cobiçar. Resumindo, nunca cobiçar. Tá. Mas, nesse sentido, olha, nunca tomei alguém ou alguma coisa como um ídolo no lugar de Deus. Alguém é capaz de falar isso? Ninguém é capaz de falar isso. Uma hora ou outra a gente colocou outras coisas no lugar de Deus. Sim. É ou não é? Sim. Então, todos pecaram. É o que a Bíblia fala, Romanos 3 fala assim. Todos pecaram
e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Tá? O único justo, então, quem que é? Com relação a cumprir toda a lei, quem que é? Jesus. Então ele falou que veio cumprir a lei e os profetas. Ele cumpriu no sentido de não caiu em nenhum dos mandamentos, e ele cumpriu também as justas exigências de Deus quando morreu em nosso lugar. Deu para entender? Jesus era o único qualificado para morrer em nosso lugar e para satisfazer as exigências de Deus, para tornar-nos justificados. O que é justificado? É que eu não era justo, né? Mas pela obra de Jesus nós fomos justificados. Amém? Então o Senhor veio cumprir isso também. Quanto à lei, depois eu vou falar mais alguma coisa, mas vamos aqui, versículo 18. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então a lei, ela deve ser cumprida até que esse céu e essa terra passem. E isso vai acontecer. Quando o céu e a terra vai passar? No final do milênio. No final do reino milenar, aí essa terra e esse céu vão passar. E virão novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E aí pela eternidade. Presta atenção no que fala aqui. Nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei. Então, a lei vai até o final do milênio, o final do reino milenar. Tudo vai se cumprir, tudo tem que ser feito como está na lei. Mas aqui não falou dos profetas. Por quê? Porque o que os profetas falam, ou falaram, alcança até os novos céus e nova terra. Deu para entender? Então, a lei vai até o final do milênio. Mas o novo céu e a nova terra está predito, está profetizado pelos profetas. Então, por isso não está abrangendo aqui os profetas. Ok? Versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes pequenos mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, temos que tomar cuidado com o que nós praticamos e com o que nós ensinamos. Então, eu estou correndo risco aqui, né? Se eu estou falando mais que todo mundo aqui, eu estou correndo risco. Mas eu quero seguir o que está na palavra, né? Amém. Então, observar e ensinar. Obedecer e ensinar. Transmitir. É uma incumbência. Lá no final de Mateus, tem lá uma grande comissão. Ide por toda a terra, ensinando, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Lembra disso? E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então nós, como cristãos, devemos observar os mandamentos e ensinar. Aí vamos falar um pouquinho dos pais. Qual é a atitude dos pais hoje? Os pais modernos, o que fazem? O que fazem os pais modernos? Hein, Danilo? Você que é moderninho, não é velho? Hoje nada, né? Hoje nada. Exatamente. Não nada. Exatamente. Então os pais abriram mão disso aí, não precisa ensinar. Não precisa ensinar nem que sexo que ele tem. Ele vai escolher. Sim, hoje. Não é assim hoje? Uhum.
deixa a certidão de nascimento em branco. Ele vai escolher se ele vai seguir Deus, se ele vai seguir Satanás, se ele vai seguir candomblé, se ele vai seguir, enfim. Tem um monte de pais que abdicaram, largaram a mão, falaram, não preciso ensinar nada para o meu filho com relação a isso. Nem que ele é homem, nem que ele é mulher, nem que ele deve agir desse jeito ou daquele jeito, ele vai escolher. Maravilhoso isso, né? Então você veja, ensinar é uma responsabilidade de todos nós que somos cristãos. E principalmente no que eu estou falando aqui, os filhos. Então esse negócio de abrir mão de ensino da palavra está por fora. Nós temos que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Amém? Temos. É isso que o Senhor está falando. Senão, serei considerado o mínimo no reino dos céus. Mas se eu ensinar, já estou candidato a ser considerado grande. Tá bom? Tá claro isso aqui? Então, é para cumprir ou não é para cumprir? É para cumprir. E é para ensinar ou não é para ensinar? É para ensinar. Versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Esses dias eu acho que eu falei a respeito dos escribas e fariseus, né? Falei? E o fato é que eles se consideravam os bambambam, os mais justos daquela época, os mais corretos, etc. Então, agora olha o que Jesus faz. Não está indo vento aí? Não. Tá bom? É que eu escutei barulho, eles se consideravam os mais justos da época. Mas o Senhor falou o quê? Se a vossa justiça, os discípulos ele está falando, né? Lembra que eu falei? Não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Oh, Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, nós queremos entrar no reino dos céus? Sim. Queremos viver no reino dos céus? Sim. Queremos entrar no reino dos céus da manifestação no reino milenar? Sim. Então nossa justiça tem que exceder dos escribas e fariseus. E aí nós vamos ver, muitas vezes o Senhor falando para os escribas e fariseus, o que ele fala? Hipócritas. O que é hipócrita? Fala uma coisa e faz outra. Um hipócrita é um ator. Por exemplo, ontem eu dei uma de hipócrita. Aí depois mostra o cabelo. No teatro. Ele foi um dos atores de teatro. Eu fui um dos atores, né? Mas não é isso não, hein, gente? Não, então, mas hipócrita é você aparentar alguma coisa que você não é. O Senhor não gosta nada disso. Por isso, tem que ser, a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Agora eu quero pontuar uma coisa aqui. A lei, ela tem dois aspectos, né? Um é os mandamentos da lei e outro é a questão dos princípios da lei. Nós, hoje, como devemos cumprir a lei? Será que nós devemos pegar a lei aqui, sair com ela na mão e... isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui não posso. Será que é assim? Funciona? Não funcionou, né? Não funcionou. É o meu esforço natural. Só que eu sou fraco. Eu sou pecador, não consigo cumprir a lei. Mas hoje o Senhor quer que você cumpra a lei no princípio da vida, no princípio da fé. O que significa isso? É a vida de Deus em você que vai levar você a cumprir toda a lei. E isso acontece de uma maneira natural, espontânea.
Aquele que cumpriu a lei, cumpre em mim. Aquele que cumpriu a lei está dentro de você agora. E você, se você viver por essa vida que está em você, você vai cumprir toda a lei. Você vai amar a Deus. Resumindo, né? Você vai amar a Deus e vai amar o próximo. Você vai pegar essa garrafinha aqui, não é minha. Se você estiver vivendo por essa vida de Deus em você, você não consegue. Não é verdade? Você teve um problema com alguém, ou alguém te ofendeu, mas se você estiver na vida de Deus, vivendo pela vida de Deus em você, você vai amar aquela pessoa e não odiar. Certo? Então, o princípio da lei. Antigamente, os judeus tinham que fazer no esforço da carne. Mas agora não é assim. Agora é pela vida de Deus em mim. Está dando para entender? Então, vamos ler outros versículos aqui. Ó. Por isso que eu falei que é importante, porque isso nos dá um modo de vida. O que a Bíblia fala? O justo viverá pela fé. Então, o princípio para mim hoje é fé. É viver no Espírito. É viver a vida de Deus em mim. Vamos lá. Gálatas capítulo 2. É depender de Deus em tudo. Depender de Deus, exatamente. É estar unido a Deus. Falar, Senhor, viva em mim. Ó, Gálatas 2. 1536 a página, tá, Tiago? Versículo 19 e 20. Olha o que fala aqui, ó. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vamos entender aqui. Essa é a questão do princípio que eu falei. Se eu vivo para cumprir a lei, eu cumpro a lei? Não. Mas se eu morrer para a lei aqui, na questão do princípio de eu querer cumprir em mim mesmo, e eu viver para Deus, daí eu vou cumprir a lei. Certo, Gustavo? Está dando para entender? Tá? Amém? Acharam aí? Então vamos continuar aqui. Vou começar de novo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha, vamos ficando mais claro. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Como posso cumprir a lei? Deixa Cristo viver em você. Amém. Ó Senhor Jesus. Cristo vive em mim. Essa deve ser a nossa realidade hoje no Novo Testamento. Para isso o Senhor veio. Não só para nos perdoar, Ele veio para poder viver em nós. Vamos continuar? Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, eu viver pela lei exteriormente não funciona, certo? Mas se eu viver a vida de Cristo em mim, eu vou cumprir a lei. Capítulo 3 ainda, olha, capítulo 3. Versículo 23 de Gálatas. Se for ver, esse assunto é bastante extenso, mas eu vou falar alguns princípios só, tá? Isso é para a gente entender o seguinte: não adianta eu me esforçar na minha força natural. Eu preciso voltar para o Espírito. E uma maneira bem simples de voltar para o Espírito é: ó Senhor Jesus, invocando o nome do Senhor. Toda vez que você invoca o nome do Senhor, você se une a Ele. Você se identifica com Ele. Então, se nós invocamos o nome do Senhor, nós estamos voltando para uma vida no Espírito, tá?
permitindo que ele viva em nós. Vamos lá, versículo 23 de Gálatas 3. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, antes que viesse a fé, quando veio a fé? Quando o Senhor veio, morreu, ressuscitou, nós cremos nele, é pela fé, né? Antes da fé, estávamos sob a tutela. Qual que é a versão aí? Como fala aí, Gustavo, na sua Bíblia? Versículo 23. Achou aí, Gustavo? Você quer que eu leia? Leia, por favor. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Então, guardados debaixo da lei. A lei é que nos conduzia. Vai ficar mais claro ainda, tá? Então, nós estávamos guardados sob a lei. Porque também, se não tivesse a lei para guardar o homem, aonde o homem ia parar? Não é verdade? Aonde o homem ia parar? Ele não consegue cumprir, mas aonde ele ia parar se não tivesse lei? Não é verdade? Aí sim. Aí ninguém estaria aqui mais. E nela encerrados para é um objetivo. Para quê? O objetivo era essa fé. No Antigo Testamento as coisas eram feitas com o objetivo de chegar na fé, que de futuro haveria de revelar-se, mas agora já se revelou. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Olha aqui, fica mais claro. Aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Aio é uma pessoa que conduz um menor. Então, leva o menor para a escola, ensina o menor, então, entendeu? Então, esse é o aio. Então, a lei serviu de aio, porque no Antigo Testamento ainda era todo mundo criança, vamos falar assim. Mas quando chegou Cristo, o fim é Cristo. A meta é Cristo. Aí o versículo 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Amém? Deu para entender? Não mais estamos subordinados ao aio. Eu vou dar um exemplo. É como se você pegasse um ônibus aqui em Piracicaba e na frente do ônibus está escrito São Paulo. Certo? Então, o que vai conduzir você até São Paulo? É o ônibus. Mas o destino do ônibus qual que é? São Paulo. E quando chega em São Paulo, o que tem que acontecer? Descer do ônibus, porque você chegou no seu destino. A lei, o princípio da lei, né, que eu estava falando, você tentar cumprir a lei por si só, a lei em si estava levando você para um lugar. É como se você entrasse num ônibus escrito Cristo. E esse ônibus é lei. Mas quando chegou em Cristo, você desce da lei e vive em Cristo. Amém. Oh, Jesus. Está dando para entender? Tá? Ótimo. E quando você vive em Cristo, a lei é cumprida. Cristo não revogou a lei, não deixou de cumprir a lei. Tá certo? Ó Senhor Jesus. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco de... Mas é para cumprir a lei ou não é para cumprir? Nós vamos cumprir a lei, mas não pela lei em si, mas pela vida de Deus em nós. Amém. Tá bom assim? Não dá para a gente continuar? Vai então, agora a gente vai ver aqui, ó. Agora falou, né? Se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, então vamos ver. Voltando para Mateus 5, versículo 21. Eu vou ler até o fim aqui, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal.
E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, ou o original aqui é geena de fogo. Bom, isso aqui não vai dar para explicar agora. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então aqui, eu pensei que daria para ler tudo, mas não vai dar, vamos ter que ir aos poucos mesmo. Veja só, versículo 1 fala assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. O que está lá na lei? Não matarás. Não matarás. E quem matar vai ser julgado. Eu, porém, vos digo, aqui também tem uma coisa: Jesus tem autoridade. Para quê? Para revogar a lei? Não, ele não está revogando. Ele falou que não vai revogar. Mas ele está fazendo o quê? A lei branda está subindo a lei. Todo aquele que, sem motivo, ou todo aquele que se irar contra seu irmão, já está sujeito a julgamento. Ou seja, é como se você matasse. Se na lei fala, se você matar seu irmão, você está sujeito a julgamento. Aqui, se você irar, odiar, você já está sujeito a julgamento. Já está matando. Então não é uma coisa de pegar uma faca e matar. É uma coisa de oração no seu interior. Certo? É mais elevado ou não? Nossa, complicou. Muito mais elevado. E agora? Se o homem não conseguia cumprir aquela lei, e agora? E agora? Como é que nós faz? Jesus. Terminou aí? Não. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui, vamos entender, né? Se fosse questão de arrancar o olho literalmente, quem teria olho aqui? Certo, Daniel? Então, não é uma questão literal de arrancar o olho, tá? E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Mesma coisa. Quem teria a mão? Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então veja como as coisas são mais elevadas. Não é uma questão apenas exterior, mas é uma questão do interior. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra Sim, sim, não, não. o que disto passar, vem do maligno. Então, quando você vê alguém falando, tentando se justificar, tentando convencer, tentando falar que é assim, 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 foi muito além do sim, sim, né? Cuidado. Cuidado. Como nós devemos falar? Sim, é sim. Não, é não. Seria tão simples, né? Seria não. Olha, pega esse carro aqui, você me dá
20 mil, esse carro é seu. Sim, é isso. Pronto, acabou. A partir de hoje é seu. Ah, apareceu uma multa lá. De quando que é? Ah, é de antes então é minha. Não tem confusão, né? Falou aquilo, é aquela data, é aquilo. Pronto. Mas hoje dá para confiar? Você viu lá os políticos. Você fez isso? Não. Aí depois de alguns dias descobre lá o vídeo que ele fez. Mas ele falou que? Não, de jeito nenhum. Como é que pode? Aí desmascara. E olhando o vídeo, ele fala, não é eu. É uma montagem. Fake. É fake. E vai por aí. Então, mas tudo bem, vamos deixar os políticos de lado. E nós? Ah, Senhor Jesus. Seja o nosso falar. Sim, sim. Amém. Não. Você não precisa falar, juro por Deus. Não, eu juro. Não, nunca fale isso. Fale sim, fale não. Certo? Amém? Amém. Da vingança agora, vamos falar aqui, ó. 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. O sujeito está vindo lá, opa, meia volta, vai pedir emprestado. Então, olho por olho, é vingança, não é isso? É você vingar, você pagar com a mesma moeda. E aqui o Senhor fala, não resistir ao perverso. Essa questão de olho por olho, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Hoje em dia tem muitos filmes de vingança, não tem? Tem. Fulano matou lá a mulher do ciclano. Aí o ciclano vai lá e mata 50, né? Não é isso? E ainda você fica lá vibrando quando ele mata. Verdade. A gente cai nessa. Então, isso, olha o que está sendo trabalhado dentro do seu coração. Vingança. E ainda ele vai lá e mata com crueldade. Então você vibra até, né? Ai, se fosse eu, não sei o quê. Então, e tudo isso aí não está de acordo com a vida de Deus. Tá certo? Olho por olho, dente por dente. Entrega na mão do Senhor. Amém? Um pouco atrás fala ali, quando você vai fazer a sua oferta, quando você vai orar, você vai orar para o Senhor, você lembra que alguém está magoado com você, tem alguma coisa contra você, o Senhor fala para você, vai reconciliar com a pessoa. E ainda fala assim, enquanto estás com ele, há caminho. Quer dizer, o Humberto tem alguma coisa contra mim, eu vou orar, aí vem o pensamento, Humberto, preciso resolver umas coisas com o Humberto. Aí eu preciso ir conversar com o Humberto, pedir perdão, tal. E estar a caminho é estarmos vivos ainda. Aí de repente ele tem alguma coisa comigo e ele morre. Ele, tá? Ou eu morro. Aí dá tempo? Não. Eu sei quando ele vai morrer? Também não sei. Então tem que aproveitar o mais rápido possível para reconciliar, para ter paz uns com os outros. Amém? É elevado ou não é, gente? É elevado. Isso é reino dos céus. Não é uma coisa rasteira, é uma coisa elevada. Vamos lá para o 43 agora. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos.
Porque Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Versículo 43, vou deixar para depois. Veja só, os que nos odeiam, nós precisamos orar por eles. Às vezes isso acontece ou não? Às vezes você vai orar por uma pessoa, vai pregar evangelho para uma pessoa, a pessoa fala assim, você não tem mais nada para fazer da vida? Vai trabalhar, vagabundo. Ué, ele me odeia pelo jeito, né? E eu tenho que falar, vai trabalhar você, tá vendo que eu estou pregando evangelho aqui? É assim que ele deve fazer? Precisamos orar por essa pessoa, não é verdade? Está na ignorância, está nas trevas, então nós precisamos orar por ela. E isso acontece, viu? Isso acontece. E quantas vezes essa situação pode acontecer? Muitas vezes. Mas nós, aqui fala, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A questão de ser filho do Pai Celeste, ela é de uma vez por todas. Quando você crê no Senhor Jesus, você se torna filho de Deus. Confere ou não? Sim. Agora, quando fala para que vos torneis filhos do Pai Celeste, é o quê? Então, eu não era filho, agora tem que fazer isso para ser? Não. É para que as pessoas possam reconhecer pelos seus atos que você faz atos como os do Pai Celeste. Oh, Jesus. Amém. Né? Vamos falar assim, alguém tem um pai muito honesto, aí essa pessoa não é tão honesta, o filho não é tão honesto, e as pessoas falam assim, mas esse é filho do fulano? Não é assim? Esse é filho do fulano? Não acredito. Não, mas não acredito. Mas se vê o fulano sendo honesto, esse é filho do fulano. Deu para entender como é que é o negócio? Então, quando nós apresentamos que nós temos uma vida de Deus vivendo em nós, nós nos tornamos filhos na prática, é isso que eu quero dizer, tá bom? Não é só no interior, mas é na prática. Lembra que falou lá no 16, assim brilhe também a vossa luz Diante dos homens, para que reconheçam, para que glorifiquem o vosso Pai Celeste. É isso. Porque Deus, Ele faz nascer o sol sobre só os bonzinhos. Vamos falar a verdade, tem certo momento que nem nós merecíamos o sol. Não é verdade? E nem a chuva. Mas o Senhor faz vir o sol e a chuva sobre maus e bons. Se a gente amar só os que nos amam, qualquer um faz isso. Até os pecadores, aqui fala publicano, até, quer dizer, mesma coisa que falar assim, até os pecadores fazem isso. Os do PCC lá, eles se amam. Não é verdade? Estão lá trabalhando junto, eles se amam. Um dá vida pelo outro. É isso mesmo. Mas se saiu do PCC e foi para o CV. Comando Vermelho. Isso aí. Saiu do PCC e foi para o Comando Vermelho? Já virou. Já era. Não é verdade? Virou estatística. Então, veja. Agora, e se nós somos assim também? Olha só a comparação que eu fiz, PCC. Mas se nós somos assim também, será que é normal para um filho de Deus ser assim? Não. Então, o filho de Deus é diferente, né? Então, vamos lá. Que recompensa ter cumprimentar e assim vai. Agora, versículo 48. Queria ler junto com vocês. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ser perfeito? Uau! Como perfeito é o nosso Pai Celeste. Como é possível? É difícil. Só é possível porque Deus é nosso Pai.
A vida que ele tem, se eu sou filho de Deus, está em mim. Qual que é o segredo então? É viver pela fé de uma maneira exterior? Ou é viver pela lei de uma maneira exterior? Ou é viver pela fé de uma maneira interior, usando o Espírito? Toda vez que nós usamos o Espírito, nós cumprimos a lei. E o nosso Pai é expresso em nós. Percebe? Ó Senhor Jesus. Então esse é o segredo de cumprir a lei no Novo Testamento. Não é exteriormente, mas é vivendo a vida de Deus interiormente. É aquele versículo de Gálatas 2. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, vivo pela fé, a fé no Filho de Deus. Amém? Ficou alguma dúvida? Ficou claro, Humberto? Se você morrer, não tem problema? Ficou claro? Você resolveu já. Tá certo? Então, Então, você falou uma coisa do PCC, não precisa ser muito isso aí não, viu? Quantas pessoas às vezes vivem numa empresa, são muito amigos ali, assim, porque um pega um cargo com já. exato. Não existe mais aquela amizade, não existe aquela união. Vou falar uma coisa mais atual e que está pegando muita gente. Não gosto de falar de política. Mas um é Bolsonaro, outro é Lula. Certo? Você não cumprimenta o oposto? Não vou falar aí. Você não cumprimenta o oposto? Você não quer o bem dele? Veja só como é fácil cair num extremo desse, não é verdade? O Brasil hoje caiu nesse extremo. Tem gente se matando por causa disso. Nós não podemos fazer isso. Nós somos cristãos, não podemos cair nessa. Tá certo? Então, não importa se você é Bolsonaro, se você é Lula. O Enéas já morreu, senão eu votaria nele. Estou brincando. Mas, não importa. Vote em quem você vai votar. Isso é um direito seu e pronto. Mas se o outro é contrário, não tem que ficar brigando, não tem que ficar... Pelo contrário. Tem que... se ele falar alguma coisa contra você, tudo bem, fica tranquilo. Não vai... A discussão vai levar alguma coisa? Vamos falar sério. Vai levar? Não. Então, aí você vê lá, tem debates, né? Você vê uma troca de amabilidade, né? De qualquer jeito você vai falar assim, você olha para um e olha para o outro e fala assim, um desses caras vai ser meu presidente. Sabe o que eu quero falar para vocês? Nosso negócio é Deus. Amém. Se entrar um X ou Y, o nosso negócio continua sendo Deus. Amém. Amém? Vamos ficar em paz. Amém. E aquele que for eleito, aquele que entrar lá, vamos viver a nossa vida civil, né? De uma maneira digna, de uma maneira que as pessoas olhem para nós e vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai. Amém. Amém? Amém. Então é isso. Semana que vem a gente entra no capítulo 6, se Deus quiser. Amém. Tá bom? Deixa eu ver. 1h já. Sim, aberto para as perguntas. Passa uma hora que Você viu o que passar? vai ter que ir lá pro amigo.